Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. E eu sou Juliana Saúde Barreto, atriz e diretora de teatro, e apresento junto com a Rebeca esse podcast. Isso. E nós somos anfitriãs desse podcast, e podcast é um dos veículos de comunicação do contemporâneo. Mas a notícia que eu trago hoje se repete desde o século passado. Freud morre, mas passa bem. E a fonte dessa notícia é o Gilson Iannini. O Gilson está aqui com a gente, já combinei que não vou fingir normalidade, então eu te peço isso, não me peça para fingir normalidade, mas eu peço licença para fazer a abertura desse episódio, lendo um trecho do livro Freud no século XXI, que é o mais recente. É o mais recente. O mais recente, né? Depois do... A gente vai apresentar os livros daqui a pouco. Bom, está no terceiro capítulo do livro. Quando apago a luz do quarto ou entro subitamente num ambiente escuro, a escuridão toma conta de tudo. Não sou capaz de dar um passo sem arriscar um tropeço. Estendo a mão, procurando alcançar o interruptor do abajur ou talvez o celular sobre a mesa. Enquanto vou tateando, procurando sem achar, aos poucos começo a enxergar certos contornos de objetos, uma ou outra nesga de luz, uma espécie de aura. Na verdade, alguns minutos depois de cair na escuridão, nossas retinas acabam se adaptando à ausência de luz, ajustando a sensibilidade à luminosidade num jogo complexo do sistema fotoquímico. Fato é que, aos poucos, conseguimos como que enxergar na escuridão, ou mesmo enxergar a própria escuridão. O fenômeno é bem descrito e facilmente replicável por qualquer um. Analogamente, o presente não é imediatamente visível. Quem, com toda honestidade, sabe dizer o que está acontecendo de verdade aqui, hoje? As marcas do presente só se dão a ver a quem se acostuma a enxergar na penumbra. Afinal, abre aspas para citar Agamben, contemporâneo é exatamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Fecha aspas. Você me lembrou aqui o Agamben também no O que é o contemporâneo, para mim foi um significante, assim, que é o entrever. Eu falo que é porque a gente brincou aqui antes de começar a gravar sobre o divã, isso foi parar no meu divã, esse significante. E eu fiquei, assim, muito capturada mesmo por esse enxergar de forma pouco nítida, né? Entre o não mais e o ainda não. E aqui nessa temporada o que a gente está fazendo é conversar com pensadores inatuais, né? Para fazer outra citação também que você traz aqui do Agamben, que é isso, que são pessoas um pouco... Tem que ser um pouco fora do tempo, né? Para conseguir algum discernimento. Mas tem outra pergunta maravilhosa, uma questão que você coloca aqui também, que é isso, né? O que é possível? O que é possível de se alcançar no horizonte? Né? Então a gente está feliz demais de ter você aqui, Gilson. Se deixar, a gente vai ficar só falando. Só falando aqui. Tanto que a gente está feliz. Eu e a Ju. Então é muita honra, muita alegria. Primeiro eu queria dizer que eu acho que esse livro é incrível, assim, e me pega num lugar, né, de uma forma muito afetuosa, porque quando eu leio esse livro, eu acho ele em muitos momentos muito teatral. Você escreve de um jeito que traz algo do teatro aqui nesse livro. E, para além disso, quando você coloca algo de um acontecimento de corpo, assim, né, me pega também por algo da minha vivência e né, fiquei querendo te escutar sobre isso. Uma vez eu né, te ouvi falando que né, ser psicanalista, fazer psicanálise é pensar com os pés, né, assim, pensar por onde que a gente anda, né, e é esse o jeito de fazer psicanálise, assim. É muito poético também como que você escreve, como que você traz, assim, então é bom de ler e ir desvendando e descobrindo as coisas da psicanálise. Eu acho que a primeira coisa que eu queria perguntar, então, é assim... Você fala no comecinho aqui desse livro ser um esforço de ler com o corpo, né? De ler com o corpo, a partir do corpo, né? Um Freud do século XXI. Então, eu queria saber, assim, por onde você, né? Onde você anda caminhando, assim, por onde esses pés estão aí deixando marcas e né? Lendo explorando e escrevendo aí Freud.
Por onde andas? Por onde andas, o que tu fazes? O que tu fazes? Com quem andas? Com quem andas, te direi quem é. Então... Revelações hoje, gente. Ei, Rebeca e Ju, agradeço muito a chance de estar aqui, um prazer imenso. Fico até encabulado das leituras que vocês fizeram, assim, das marcações que foi você que escreveu? E tá tudo cheio de postinho. Mas você lembra, você reconhece as leituras? É engraçado, né? Assim, o livro saiu ano passado, isso quer dizer que ele foi escrito talvez entre 2 e 3 anos antes, né? Então, assim, como a gente já está trabalhando em outra coisa, escutar o outro lendo sempre te mostra uma coisa que às vezes você não tinha visto no próprio livro, né? Maravilhoso. E a maneira como vocês passaram de um assunto do capítulo 3, né, para a introdução, me devolve alguma coisa assim muito interessante. Nos dois casos, são ideias meio roubadas, né? Tanto a do Agamben, quanto a do andar com os pés, que é de pensar com os pés, que é do Lacan, né? E é isso, né? A gente escreve com as coisas que a gente rouba, ou que tocam a gente no nosso corpo de alguma forma, né? Esse texto do Agamben, o que é o contemporâneo, não é um texto que ele escreveu sobre Freud, né? Mas quando ele descreve essa experiência de que os olhos se acostumam a uma certa escuridão depois de um certo tempo e a gente começa a ver o contorno dos objetos, me pareceu não apenas uma experiência interessante para pensar o contemporâneo em geral, mas que valia, assim, perfeitamente para ler o Freud, né? Então, eu encaminhei essa discussão do que é o contemporâneo para o Agamben, porque eu acho que a gente tem dois riscos quando a gente quer ler um autor que tem 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, às vezes. À luz da contemporaneidade, você vê as metáforas, né? À luz da contemporaneidade, né? E o contemporâneo, ele muitas vezes, ele parece que é muito claro. Dá a impressão que a gente sabe o que está acontecendo. Que mundo é esse? Quais são as demandas do contemporâneo? Quais são as questões do contemporâneo? Quem que é o sujeito na contemporaneidade? O que é a sociedade atual? Essas perguntas são todas extremamente importantes, mas se a gente pensar assim, honestamente, a gente não sabe. Porque o que é contemporâneo não é transparente. Ao mesmo tempo, a gente vive, por um outro viés, assim, um empuxo ao obscurantismo, né? Então, uma dificuldade de pensar com clareza, de pensar as coisas com nuance, né? de ponderar, porque a gente vive numa época que exige uma série de certezas muito imediatas, né? Você vê um vídeo no Instagram ou numa rede social qualquer, o desafio é vencer, sei lá, 3 segundos, 10 segundos. Né? Ele faz um gráfico assim, né? Ou seja, a pessoa assiste 3 segundos ou 10 segundos e já conclui. E aí... Ela já conclui. E essa conclusão, ela, em geral, ela é do tipo amigo-inimigo. Isso que eu falo. Do tipo, eu concordo, eu discordo. Ou eu amo, ou eu odeio. Raramente sem ela reflexão. É ponderada. Sem o tempo de compreender. Não dá tempo de compreender. Ou seja, a gente vive, se a gente pensar no vocabulário, né, psicanalítico, é como se a gente vivesse uma espécie de compressão do tempo de compreender. Então, a gente vê uma coisa e a gente conclui ela imediatamente. E essa conclusão, em geral, ela é no sentido de uma lógica de identificação. Né? Ou eu incorporo porque eu amo isso, eu concordo, então é meu amigo, faz parte do meu time. Né? Ou então, eu não me identifico, eu destruo, é meu inimigo. É chato, né? Então é ódio total. Então a gente vai formando essas bolhas, bolhas identitárias, não estou usando no sentido mais político, mais técnico do termo, mas são bolhas mesmo de compartilhamento de certezas. Né? E em que não há tempo de nuance, não há tempo de pensamentos mais complexos, pensamentos ponderados. Olha só, isso aqui a gente ganha, isso ganha aquilo. Isso. Né? E é isso quando você fala de... a gente começou lendo isso, né? Essa questão de enxergar no escuro, não dá tempo. Você precisa de um tempo, né? Para enxergar no escuro. Exatamente. Não vai dar.
No último programa a gente falou também sobre experiência, né? Não dá para ter experiência, porque a experiência não corrido, cabe nos stories. Né? Tá Exatamente. Tem que caber nos stories, então tem que ter segundos ali, não dá tempo de Você tem que comprimir aquela experiência numa linguagem e num tempo que é pré-determinado. Sim. Por algoritmos que a gente não sabe de que são feitos, quem fez, para que serve, mas a gente se submete servilmente, docilmente a essa lógica, né? É muito maluco, é uma característica da nossa época. E é legal essa coisa só para complementar isso, o Freud me parece que é um autor, não é que porque ele viu o tempo dele com mais clareza, né? Não é porque ele teve uma visão profética, né, que permitiu esclarecer alguma coisa que estava oculta. É justamente porque ele escreveu com o corpo implicado com aquele tempo, né, e ele escreveu a partir de enigmas que, de alguma maneira, o tocavam muito, muito assim, singularmente, né, mas que, ao mesmo tempo, era tão íntimo que não é mais tão individual. Pega alguma coisa que interessa a todo mundo. Né? Então, acho que tem isso, de escrever a partir da... Eu vou te interromper, porque você sabe que... Eu falei, antes de começar a gravar, que o Toninho Horta veio aqui, e ele ficou todo feliz, que eu falei com ele, do Freud, né? Falando que diante do artista, o psicanalista tem que depor... A psicanálise, né? Deve depor suas armas. E isso que você está falando, porque aí eu citei o Milton Nascimento, né? Quando ele fala que certas canções que eu ouço cabem tão dentro de mim, que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Sim. E acho que é isso, né, que você está falando. Tem algo que é tão íntimo que a gente se encontra ali, né, de alguma forma. A música é um exemplo. Fala de perfeito, todos nós, né? É um exemplo. É um exemplo mais preciso disso. O próprio Milton, pegando o caso do Milton, é exatamente isso. Ele às vezes conta uma experiência tão própria, né? Mas ela exatamente pelo tão o singular dele é tão depurado, né, como se fosse destilado, né, vamos dizer assim, das idiosincrasias ou das contingências que levaram aquilo ali, que toca alguma coisa da universalidade de todos nós. A gente se identifica com aquilo. A gente se identifica por um outro lado, mas na complexidade. Né? Ou seja, que mantém um certo grau de distância. Sim. Né? Você se identifica por uma via de um afeto, mas que não é amigo e inimigo. Sim. É outra lógica. Ai, Ju, você deixa só emendar um negócio aqui, porque estava aqui na sequência. Sabe por que você está falando de intimidade? E a gente está falando da leitura aqui. Na página aqui 40 do livro também, você vai falar que o Lacan procurou tensionar a psicanálise com o que havia de mais contemporâneo no seu tempo. Então, que ele leu a linguística, né? O que foi da matemática, a etnologia, e você fala da lógica da extimidade. Exatamente. Então, e aí? Fala Quando eu comecei a falar da intimidade, foi justamente já para provocar essa espécie de virada, assim, né? Esse termo quase intraduzível, né? Do francês, que vem do latim estimus, né? Sim. Que é uma palavra que no latim ele quer dizer o contrário do íntimo, né? Por isso que é o ex, igual a gente tem exterior em oposição ao interior. Mas que, ao mesmo tempo, em latim, tem essa ideia de uma espécie de lixo, de desprezível, de resto. Né? Então, extimidade é um neologismo, mas é um neologismo bem formado, que até mesmo uma estrutura de interioridade, exterioridade, intimidade, extimidade. Com um adendo, assim, que não é exatamente uma oposição, né? Como interior e exterior, um é oposto ao outro, o íntimo e o extimo, eles não são exatamente opostos, porque o extimo é como se você fizesse uma torção interna no íntimo. Então, é como se você... Igual um umbigo. Né? O umbigo é aquele ponto assim do nosso corpo, da nossa pele, que não dá para dizer exatamente onde que é o dentro e onde é o fora. Né? Ele tem um ponto em que ele vira. Né? Tem um ponto, e esse ponto é mais ou menos indefinível, né? E ele é diferente do seu umbigo, no seu, no meu, no umbigo de cada um. Um é mais externo, outro é mais interno. E é um lugar, assim, dessa certa
porosidade. Então, o êstimo, ele tem... E o umbigo, né, a parte que sobra, a gente joga fora, enterra, o que for. Tem um pouco isso, assim. Então, o êstimo é essa parte que em nós a gente sente como uma espécie de incluído fora, né? Me inclui fora dessa, sabe? Mas é como se no nosso íntimo tivesse alguma coisa bem assim mesmo, de alguma coisa que está incluído fora. É assim que você lê? Você lê hoje, os autores de hoje, a partir dessa lógica também, do que resta. Aí é a proposta que eu faço, né, no livro, que eu acho que é uma das sacadas que eu percebi, assim, porque eu acho que a psicanálise hoje, ela vive uma situação muito complexa, assim, porque, por um lado, a gente nunca viveu um sucesso cultural tão grande. Nós estamos aqui, né? Num podcast falando de psicanálise. Se olhar no Instagram, nas redes sociais, tudo quanto é lugar, né? Nas mídias mais tradicionais, né? O que tem de psicanalista que é convidado para falar disso ou daquilo outro, né? É enorme. A gente nunca viveu isso. Então, tem um sucesso cultural impressionante, ao mesmo tempo em que tem uma espécie de ocaso da psicanálise, ou crise da psicanálise na universidade, tem uma crise da psicanálise nas políticas públicas. Por mais que o trabalho de psicanalistas nessas duas áreas sejam extremamente importantes, sólidas, etc., mas tem um movimento de reação muito forte atualmente. Então, a gente vê, ao mesmo tempo, um sucesso no âmbito da cultura e um certo insucesso, um fracasso na universidade, um fracasso, às vezes, nas políticas públicas. Não sei se é exatamente um fracasso, mas um retraimento, assim, né? Uma perda de espaço, né? E é engraçado porque aí os psicanalistas tentando se localizar nesses discursos, né, eles caem, às vezes, em lugares que muito assim, esquematicamente, eu poderia fazer um desenho mais ou menos assim. As escolas, institutos, instituições de formação, elas tendem meio que a atuar como um conservatório de música faz, né? Ou seja, tem que preservar uma certa tem um purismo ali, às vezes tem um purismo, às vezes não quer muito se meter com temas como raça, como gênero, como classe, etc., que são assuntos espinhosos, que complicam a coisa e que estão menos perto do real da clínica do que a gente acha que estão, embora, evidentemente, eles tenham uma incidência ali. Do outro lado, a gente tem, na universidade, às vezes, o sentido quase que inverso, né? Na universidade é uma tentativa de muita gente, e a gente entende esse contexto, meio que de responder quase se adaptando, né, às exigências que esses discursos contemporâneos têm. Mas você vê que pressupõe que existe uma clareza, de que é claro que a gente tem que se adaptar, porque o mundo agora é isso. Né? Então, eu acho que ficar numa coisa tênue, né, complexa entre esses dois extremos... É como se por falando que a psicanálise é como uma festa estranha com gente esquisita. Então, na verdade, isso que você está falando, se por um lado tem o risco, né, de ficar à margem por ser, né, por querer preservar algo, né, puro, algo assim, por outro lado também, se abre-se demais isso, se vai para um lugar também de muita troca, muito híbrido, também muito pode perder esse rigor, né, nessa transmissão. E perde, às vezes, aquilo que é mais específico. Né? Aquilo que ou seja, então, isso é um desafio exatamente, hoje. Porque como é também... Saber o que é inegociável. Pois é. Ou seja, porque eu acho assim, a psicanálise, né, primeiro que tem muitas psicanálises, né? Tem várias, qual que é o território da psicanálise? Qual que é o território? Né? Assim, onde que é que a gente põe esse pé aí? Mas vamos dizer assim, que, nas psicanálises a gente tem, assim, alguns núcleos mais comuns, alguns núcleos duros, vamos dizer assim, inegociáveis. Eu diria que pulsão, inconsciente, associação livre, alguma coisa assim, talvez a gente possa
expandir um pouco mais a ideia de real, simbólica, imaginário, alguma coisa assim, mas muito mínima. A gente tem alguns elementos mínimos que sem isso não dá para dizer que é uma psicanálise, né? Uma escuta da singularidade. Então tem mais a ver com uma ética do que qualquer outra coisa. Agora, perifericamente, na teoria, a gente tem uma série de conceitos mais permeáveis mesmo. Então, o próprio conceito de identificação. Bom, pensar a identificação e sem levar em consideração as teorias da identidade que surgem, né, dos discursos mais contemporâneos, tanto da teoria crítica das raças, quanto dos estudos queer, etc., é esquisito, né? De alguma maneira, a gente tem que considerar, que confrontar, que dialogar, e são partes, vamos dizer assim, mais negociáveis, né? Que dá para você ser mais híbrido um pouco. Sim. Mas não dá para você ser híbrido nos conceitos fundamentais. Os conceitos fundamentais, o problema é discutir quais são os conceitos fundamentais, ou o que são as coisas que a gente não abre mão para caracterizar o que é uma psicanálise e não uma psicologia qualquer, uma outra psicologia qualquer. Né? Pois é, então a gente está falando aqui sobre leitura, né? Queria saber quem é que você está lendo agora, quem que a gente deve ler, quem Lacan estaria lendo, contemporâneo. E essa questão, eu acho que eu te ouvi falando uma vez, me fala que isso não é uma fake news, falando de jornal, que a gente lê, tudo que a gente lê depois de Lacan é pelo cânon do Lacan. Se cabe aqui, vale, se não cabe, não vale. E eu acho que você falou porque você está na universidade, né? Sim. Eu notei que a gente te conhece tanto, brincamos que você é de verdade, a gente estava na dúvida, e eu notei que eu não te apresentei. Não é? Essa é uma boa pergunta, né? Mas eu vou te apresentar. Se eu existir mesmo, você avisa. Eu vou te contar, se isso tudo aqui, se isso aqui te faz existir. Gente, eu tô quase ligando pro Lacan para falar que eu tô aqui. Alô, Lacan, sabe quem tá aqui na minha frente agora? Vamos ver se ele vai falar, e o filtro do Lacan, que será Lacan. Mas é isso, me fala, você disse que, talvez em função dos seus alunos, né, na universidade, eles chegam com outras leituras antes do Lacan, ou lendo junto aí a psicanálise, então acho que não fazem não usam isso como um filtro, assim, né? Eles chegam lendo Paul Preciado, por exemplo, ou lendo, você falou aí da Judith Butler. Acho isso muito interessante. Eu acho que isso esse gap das gerações, eu acho que ela tem impactos muito importantes, assim. Para nós psicanalistas que temos uma abertura a autores da contemporaneidade, vai lá, lê a Butler, lê o Mambé, lê o Preciado, lê não sei quem, né? A gente está interessado nesses autores e dialoga com eles, mas vamos dizer assim, os fundamentos da psicanálise já estão incorporados. Eles não estão apenas eles não estão apenas entendidos, eles fazem parte do nosso modo de pisar no mundo, de andar no mundo. Não é só de pensar o mundo, não. É de estar no mundo, né? Então a gente anda, não precisa nem estar com o livro em mãos, a gente anda com o Lacan, com o Freud, com esses autores incorporados no nosso jeito de ver o mundo, de escutar o mundo, de conversar com o mundo. Né? Acaba virando, né? E mesmo que a gente se refreie para não dar esse ar de uma visão totalizante e tal, mas assim, faz parte de um certo jeito de estar no mundo, de andar, né? E assim, é diferente. Então, quando a gente lê a Butler, por exemplo, lê o Preciado, isso entra, vamos dizer, em diálogo com as coisas que a gente acredita, que a gente faz, mas entra de uma maneira que não entra muito em conflito com coisas que já estão mais sólidas, né? Agora, é diferente de pessoas jovens que entram na universidade, estão com 20 anos agora, e que leram ao mesmo tempo o Preciado e o Lacan, ou que leram antes a Butler e depois o Freud. Né? Então, esses meninos e meninas leram o Mambé ou leram a Lélia Gonzalez, né? Ou Krenak. Ou Krenak, né? Antes de ter tido o contato com o Totem Tabu, né?
é muito diferente a experiência deles, né? E eu acho que a gente aprende muito e deveria aprender muito com essas experiências. Sim. O problema todo é assim, a gente sempre... a gente trabalhar com esses alunos até onde que dá para ir, né? Sem perder o que é a especificidade da nossa, especialmente prática, né? Ou, especialmente da nossa ética, né? Porque os conceitos, isso é legal, né? O Freud já em 1915 ele escreve um texto, As Pulsões dos Seus Destinos, onde ele define o que é um conceito. E ele vai dizer assim, nem mesmo a física, né, os conceitos são tão rígidos assim. Né? Os conceitos têm que manter um certo grau de indeterminação. Né? Eles têm, vamos dizer assim, um núcleo mais duro, que é quase axiomático, né, que faz parte ali dos conceitos fundamentais, mais cruciais da nossa prática, mas eles têm que manter um certo grau de indeterminação, eles têm que estar abertos a uma certa dialética com a experiência, né, com o confronto com experiências que são outras. Né? Então, nossa forma de experimentar o corpo hoje, né, de viver... De marcar esse corpo. Exatamente, de ter um lugar no mundo, de estar... de interagir com as pessoas através de celular, de outros dispositivos, é diferente. Então, é claro que isso tem impacto na maneira como a gente se constitui enquanto um sujeito. E eu acho que a gente ainda está andando mais ou menos lentamente nisso. Acho que as pessoas que estudam o tema do digital são pessoas que têm realmente uma contribuição a fazer para a nossa área hoje. Eu fico pensando muito naquele exemplo. Apareceu uns anos atrás já, de um menininho que pegava um livro assim, e ele ficava tentando, né, tentando abrir a imagem, assim, né? A imagem não funciona aqui, ó, tá vendo? Não funciona, tem alguma coisa errada. Eu já vi uma cena de uma projeção, estava num evento, assim, uma projeção enorme numa parede, e uma criança chegava e... tipo assim, por que não está funcionando? Por que não tá? E era quase uma dança isso. Isso é legal, porque você pensa assim, o paradigma que a gente pensou para... como é que o eu se constitui? A partir da imagem refletida no espelho. Ora, o espelho segue todas as leis da física, de refração, de não sei o que e tal, mas ele não é a tela. A tela é manipulável. Então, a minha imagem na tela, eu aumento, eu diminuo, eu coloco filtro, eu coloro, né? Então, eu não sei, mas eu acho meio óbvio que isso vai ter algum efeito na forma como o sujeito pensa a si mesmo. Né? Ou seja, a gente pensa o nosso corpo, os jovens, né, pensam o corpo de uma maneira mais plástica. Eu posso interferir nele, porque a imagem que eu tenho dele não é tão cristalizada, tão fixa. É provável que isso tenha efeitos quando o menino for adolescente, quando for jovem, quando for adulto. Te ouvindo falar, me lembra da obra da F. Godoy, né, que ela vai fazendo uns trabalhos que ela pega pedaços de fotografia e aí ela vai pintando, meio humano, meio planta, o trabalho é incrível, assim, e ela pega essa coisa do hibridismo e faz essa experiência também no próprio corpo, né? Durante a pandemia foi fazendo essa transição, né? Era o F, agora a F. Godoy, e isso aparece na obra, e o corpo também foi sendo esse lugar de experimentação e transformação. Qual que é a diferença, então, disso? Porque parece que aí é uma experiência de corpo. Sim, mas eu não sei o que começa primeiro, se é no corpo ou se é a obra que faz isso, sabe? Que vai fazendo interação. Isso. Eu acho que algumas pessoas meio que um pouco à frente do seu tempo emprestam o seu corpo a esse tipo de experiência. Aquela artista Orlan, há muitos anos atrás, o Preciado, ele próprio, né? O texto de Jan, que é uma experiência que ele faz com o uso de testosterona, e ele narra todos os efeitos que isso tem, como é que isso pode ter, dizer assim, um questionamento, né,
das estruturas normativas de gênero, de sexualidade, etc., né? São pessoas um pouco à frente do tempo e que de alguma forma emprestam o corpo, né? De uma maneira nem sempre saudável e tal, muitas vezes não, a esses experimentos. Mas eu fico pensando em como é que crianças da geração mais nova agora, como é que vai elas ser? Já são assim. Elas já são. Mas eu não estou conseguindo conectar, que me parece muito diferente essa experiência maravilhosa que você está falando, né, que me parece muito linda, dessa experiência com a tela, que é algo dado, né? Assim, eu não sei. Não é criado. Eu só fico pensando assim, alguém vai ter que estudar isso. Alguém vai ter que estudar. A posteriori, né? Os efeitos a gente vai saber depois. Alguém vai ter que estudar se essa mudança do paradigma do espelho para a tela vai ter ou não. Uma pesquisa, né, científica, ela pode se mostrar, fala, não é isso que aconteceu. Ela não se confirma, e isso é um ganho também, mas eu acho provável que se confirme alguma alteração ou alguma implicação na maneira como a gente se vê, né, a nós mesmos. Assim. Mas você perguntou uma coisa do que o Lacan estaria lendo e a gente acabou se perdendo. Né? A gente foi para... Ele estaria lendo esse pessoal que a gente citou? Não tem jeito de fazer esse exercício de futurologia, né? Mas o ponto importante, o Lacan lia o que havia de mais avançado na época dele. Né? Então, na década de 50, ele lia cibernética. Autores assim que estavam inventando a teoria da máquina, sabe? A teoria da computação, da informação. Isso antes ainda de chegar na linguística, na etnologia. Depois ele foi... Então, ele sempre foi alguém muito atento às coisas que saíam na época. Eu não sei, assim, o que chamaria a atenção do Lacan hoje. O Freud era assim também. O Freud estava super, assim, antenado com o que saía na época dele. Minha preocupação só é que nós, psicanalistas, a gente não fique preso às referências do Freud e do Lacan. É claro que é importante a gente ler Saussure, é claro que é importante a gente ler os caras que o Freud e o Lacan se inspiraram neles, mas a gente não pode se esgotar nisso. Né? Eu acho que, por exemplo, eu acho improvável que o Lacan não se interessasse por inteligência artificial. Acho improvável que ele não se interessasse por o que se faz em linguística atual, em matemática atual, eventualmente em física quântica, não sei. Né? Eu não sei o que ele se interessaria, mas eu acho que nessas experiências de vanguarda do teatro, né, do cinema e tudo mais, é provável que tanto Freud ou Lacan, esses espíritos inquietos, né, eles estivessem... Então, te ouvindo falar, teve um dia que eu fiquei brincando, estava escrevendo um texto e falava que minha maior vontade era fazer o encontro do Freud com o Krenak, assim. Caramba! Como que seria esse encontro, assim? E uma vez, apresentando, mostrando para o Krenak o meu trabalho com a saúde mental, ele riu e falou assim... Esse povo fica inventando uns nomes, né? Fala lá, esquizofrênico, lá, não sei o quê. Ficou brincando assim. Aí eu provoquei, falei, mas e se a gente fosse fazer esse encontro, então, com o Freud ou com o Lacan? Ele falou, desde que fosse para fazer um vatapá. Aí, porque eu acho que quando a gente brinca assim de como que seria, né? Quem que o Lacan estaria lendo, quem que o Freud estaria lendo, mas fazer o exercício também contrário, assim, né? Como que seria alguém que está aqui trazendo essa experiência ancestral também para pensar sobre essa ótica? Como é que seria encontrar com... né? Tem uma história que o próprio Freud conta que é muito legal do encontro dele com o Einstein. Né? Eles se encontram e aí depois eles perguntam assim, alguém vai lá e pergunta como é que foi o encontro? Aí ele falou, foi agradabilíssimo.
ele não entende nada de psicanálise. Ele sabe tanto, né? Ele fala assim, e eu não sei nada de física, então o assunto foi ótimo. Ele sabe tanto de psicanálise quanto eu de física, né? Então foi ótimo. Né? Provavelmente conversaram de charuto ou qualquer outra coisa. Né? Mas depois trocaram correspondência, eles estavam abertos ao diálogo, que acho que é isso que você estava falando antes. Né? Hoje não tem diálogo. Mas então, mas a psicanálise hoje, ela também se interessa por isso, assim, né? Que é atual, pensar nessas questões, né? Essa pergunta também cabe quando eu falei qual que é a pergunta da. Sim, isso que eu estava te dizendo. Eu acho assim, na universidade a gente tende a ter mais abertura e às vezes uma abertura sintomática, no sentido de querer estar à altura de, né? De querer se adaptar. Né? Nas instituições, escolas, há uma abertura, não é fechado, né? Claro, a gente consegue fazer eventos e convidar essas pessoas para conversar, mas existe assim um pouco mais de cuidado, um pouco mais ortodoxo, sim, né? Que não é ruim, eu acho que tem que ter os dois espaços. Peso né? contra peso. Sim, porque também essa transmissão se perderia-se, né? Se algo ali não se mantivesse também com esse rigor, né? Sim, então não é perder o rigor, mas também não é se fechar nisso, sim, assim, né? Claro. Eu fico sempre... Então, assim, eu acho que outro dia, eu vi uma entrevista do Viveiro de Castro, há algum tempo atrás, e a gente fica pensando assim, Viveiro de Castro trabalhou esses temas todos, Sim. Perspectivismo ameríndio, não sei o que mais e tal, que já está em outra, está longe, né, em relação ao que o Freud fez ali na antropologia da época dele, especialmente do Totem Tabu. E nessa entrevista o Viveiro de Castro ele fala assim, eu leio Totem Tabu quase todo ano. Né? Eu preciso de reler aquilo. Sabe? Eu achei impressionante isso, porque é um pouco... apesar dos limites internos que tem, das referências que o Freud utilizava, então, assim, inclusive da terminologia que ele utiliza, que nos causa hoje um certo embaraço, né? Ele fala de selvagem, ele fala de bárbaro, ele fala de coisas assim, que era a terminologia que tinha na época, né? Mas isso não quer dizer que ele aderisse à ideologia que vem junto com esses discursos, né? Ao contrário, ele consegue meio que internamente ir subvertendo esses conceitos, né? É claro que hoje em dia, para fazer uma leitura, especialmente de um texto, eu acho que talvez seja o mais desafiador para ler hoje é o Totem Tabu, né? Porque ele exigiria a leitura que levasse em consideração isso tudo que tem sido feito hoje. Eu acho que existem, né, esforços de autores autores decoloniais para ler isso. Eu não conheço, tinha vontade de conhecer mais. Estou aqui tentando achar um trecho de uma brincadeira que eu fiz até isso, assim. Alô, Lacan, acho que o Freud está lendo o Krenak, mas tem a ver com esse livro, assim, não vou achar, mas eu acho que você está falando tem a ver com o que ele acabou passa de bem, falar. né? E a pergunta que você faz aqui, que a questão é se o século XXI vai sobreviver. Aliás, essa frase ele morreu, mas passa bem, é uma frase do Pasquim, né? E quem aplicou ela ao Freud foi o Christian Dunker. Ah, que legal. Né? Ele que me deu essa ideia. Assim. E foi legal demais o jeito que você fez aqui. Você colocou até, acho que foi no Caceta e Planeta? Não, no outro tabloide, né? Ju, nós vamos para o dispositivo? Eu acho que então vamos. Eu estou aqui tentando achar. Dá vontade de ficar aqui lendo vários trechos dos livros, assim. Mas então, acho que de alguma maneira também a gente já está próximo dessa pergunta, né? Assim, que é pensar como que se organiza assim, o discurso hoje, como que os laços sociais assim acontecem, né, hoje, assim, quais são as estruturas normativas da sociedade, da cultura, da religião, assim, como que você vê isso, assim, como que a psicanálise vê isso, assim? Tão difícil, né, porque a nossa sociedade hoje, ela é muito fragmentada, né,
Então, assim, são muitas bolhas, né? Bolhas que a gente não tem acesso, né? Então, assim, a gente que vive, nós aqui que vivemos nesse mundinho intelectual, universitário, da psicanálise, da alta cultura, do teatro, da vanguarda, isso é uma bolha. Sim. E nem sempre a gente enxerga que isso é uma bolha, né? Então, assim, quando você conversa com um pessoal, assim, neopentecostal, você conversa, e é difícil entrar nesses universos, né? Conversar com essa galera que pensa e que acredita e que vive, né, os valores mais conservadores, né, que desemboca numa extrema-direita e tal, que a gente vê hoje em ascensão no mundo inteiro. Não é um fenômeno só no Brasil, embora no Brasil tenha especificidades. A gente vê que esses mundos são muito... parece que são mundos totalmente anômalos e diferentes, assim, né? Se você perguntar para uma pessoa desse grupo A para o grupo B, o que está acontecendo no mundo, eles narram de maneira totalmente diferente, né? Então, assim, o que está acontecendo no mundo é uma questão, eu acho que é uma questão que parte um pouco isso, assim, de como que a nossa identificação com um discurso delimitado por uma certa bolha, né? Que perdeu algum parâmetro externo que permitisse a gente avaliar os discursos, a gente confrontar ideias. A gente não tem debate mais. Eu falo os debates são internos. A gente estava conversando sobre isso, assim, né? Dessa história de às vezes, não ter esse espaço para dialogar, né? Se isso é eliminado, aí acaba também qualquer possibilidade de uma saída, de uma construção. Então nunca se falou tanto em diversidade, só que não existe. É cada um no seu gueto. E você vê que a capacidade que o sistema tem de incorporar qualquer tipo de discurso mais progressista que seja, é praticamente infinita. Então, o discurso da diversidade, que era um discurso até bem pouco tempo, assim, absolutamente progressista, subversivo, etc., ele, de repente, é a agenda de qualquer empresa, né? Super... dentro de parâmetros de alienação, não sei o que mais, mas incorpora lá um comitêzinho de ética, um comitê de diversidade, uma seleção qualquer, um treinamento, sabe, assim, inclusivo. Então tem toda uma... Que é o que a gente também falou com o Patrick, né? Como se tudo virasse mercadoria. Tudo vira commodity. A identidade se transformou numa commodity, né? Que você meio que negocia. Ela tem um preço, ela tem um valor. Você meio que né? O pessoal que estuda mídias, essas coisas hoje, diz que a mercadoria mais valiosa é a atenção, né? A atenção, né? Se transformou no ativo mais valioso, né? Ou seja, você conseguir prender a atenção por meio minuto de alguém, né? Porque é aí que você vende um produto. Né? O offline deve estar caríssimo. Não é? O offline, assim... Nossa! É muito impressionante, porque é uma apreensão cognitiva, né? Mas que passa pelo afeto, né? Você se identifica com o discurso e se identifica de maneira muito rápida, ou seja, você já dá o like antes de terminar de ver o vídeo, ou já passa para o próximo, antes de terminar de ver, que é uma forma de dislike também, né? Isso é tudo muito imediato. Então, como é que tem uma sociedade? Como é que tem um discurso? Como é que tem uma conversa mais... a gente não tem um parâmetro externo, né? A gente não tem um discurso sobre o que é a sociedade, qualquer coisa dessa, fora dessas bolhas de identidade, a esquerda, a direita e o centro e não sei o que mais, que são emburrecedoras. Elas criam uma espécie de idiotas úteis.
Pois é, e agora eu lembro de novo dessa questão de enxergar na penumbra, do não mais, mas ainda não, sabe, acho que, e essa questão, acho que eu até me perdi, assim, porque isso me deixa tão agoniada, isso da gente não poder conversar, sabe, a gente não poder, assim, se conectar mesmo de verdade, assim, ao que o outro entende, porque eu não posso falar mais nada, porque eu só posso falar como eu brinquei com a Ju outro dia, eu só posso falar do lugar de mulher que tem 2 filhos homens. Eu não posso falar do lugar de mulher que tem um casal, porque eu não tenho um casal. E acho que a gente está chegando nesse ponto, assim, de uma fragilidade muito grande, né? Então, quando a gente está aqui conversando sobre esse contemporâneo, e eu brinquei antes que me dá até um pouco de falta de esperança, assim, né? O que vai ser da gente? Mas a falta de esperança não é ruim, não. Não? Sabe, eu acho que não, assim, eu acho que sem esperança e sem temor, né? Vamos dizer assim, esperança é tão legal, os mitos gregos são tão legais, né? Muito. Aquela coisa a esperança é um mal, né? A esperança é a última que sai lá da caixa de Pandora, né? A última que está lá, que ela é um mal porque, de alguma maneira, ela meio que justifica a minha inação. Né? Eu espero que. Sim. Então, alguém vai fazer, a sociedade vai fazer, a história vai fazer, né? E eu fico meio que fora da cena. Né? Então, assim, tem a frase que o Lacan ele gostava de citar do Picasso, né? Que é mais ou menos assim: eu não procuro, eu acho. Né? Isso é bem legal. Se você está procurando muito, não dá, você tem que mais direto ao ponto, assim, eu acho. Muito bom. Eu acho que tem isso, assim, acho que é sem esperança mesmo. Acho que a gente tem que fazer um certo luto. Acho que a dificuldade para nós é fazer um certo luto de um programa político, né? E social, um ideal de sociedade que a gente tinha, um ideal de subjetividade autônoma e tal, não sei o que mais que a gente tinha, livre, racional, né? Que não existe mais, né? E a gente não sabe exatamente o que vem no lugar disso, né? Então, assim, a gente aprendeu a pensar em termos de nações, né? Então, você tem o Brasil, você tem os Estados Unidos, tem a França, tem a Alemanha, tem o Egito, tem a Rússia, não sei o quê. Não, e de repente as companhias são todas transnacionais, né? Não existe mais isso, né? Então, assim, alguns autores, tem um autor grego que tem trabalhado o conceito de tecnofeudalismo. É assustador. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo ele descreve muito bem o que provavelmente a gente está vivendo. Vocês lembram aquela cena da posse do Trump, né? Que está lá Elon Musk, o Zuckerberg, não sei quem mais, os presidentes de todas as big techs. Sim. Aquela cena ela é muito impressionante. Por que ela é muito impressionante? Por várias coisas, né? Pelo mau gosto, né? Ou pela coisa de ser que tanto de homem. Obrigada, você ter falado. Ser aquele tanto de homem, dar aquele cheiro, né? Sei lá, né? Mas, assim, cheiro de enxofre. Um cheiro de enxofre com testosterona, né? Então, assim, mas para além disso, o que tem de diferente? Uma característica que a gente teve na sociedade democrática e liberal, etc., é que a gente sabe que os governos, de alguma maneira, representavam interesses de grandes grupos econômicos. Sim. Mas representavam. Então, havia o representante. Sim. Né? Então, o bilionário não aparecia na posse, ele mandava um deputado, um ministro, tinha alguém que ia no lugar dele, né? Agora não existe mais isso. É direto. É direto. Não tem... o Trump é o presidente e ele é um empresário com as falcatruas assim, descritas há décadas, né? Esses outros caras todos que estão ali, eles não escondem nada, eles têm um projeto político absolutamente claro, né? De destruição. Acho que hoje ou ontem foi assinado
né? Hoje nós estamos no dia 21 de março, né? Foi assinado pelo Trump o fim da Secretaria de Educação. Nossa, eu vi. Então você não precisa de um ministério, equivalente ao ministério. Mas acho que eles estavam questionando isso, não sei se isso já foi votado. Mas assim, ele assinou, agora vai para outras instâncias e tal, mas... É absurdo demais, né? Você parou a pensar que um governo diz que a gente não precisa de Ministério da Educação? É uma coisa assim. Não, os assuntos da educação eles podem ser tratados no Ministério do Elon Musk, que é de, sei lá o quê, de relações comerciais, não sei o quê. Isso é tem uma coisa até meio bonita nisso, porque assim, não esconde nada, não tem véu. É assim, é nu e crua. É nu e crua, é descarado. Então, isso a gente não tem mais. A gente estava falando de séries, né? É um Black Mirror. Assim, não. A gente não tem mais esse inclusive, véu. Que isso é um jeito de fazer um corte financeiro e que isso é um assunto que deve ser tratado pelos estados e municípios. Que não precisa ter... Assim, é muito surreal, né? Assim, você pensar assim. Que... E é isso, é sem véu. Não tem pudor, não tem vergonha. Né? Tem um livro muito bonito do Friedrich Gross, né? A vergonha como um afeto político. Né? E que é um pouco... o que a gente está vivendo agora é que é uma época sem vergonha. Né? Então, assim, você vai lá e faz o que quiser sem pudor. Você pode falar que você é a favor de ditadura, de tortura. Você pode quebrar uma placa com o nome da Marielle, né, que é uma espécie de... a cena da Antígona. É violento, né? É uma violência, porque não apenas você mata a pessoa, mas você mata o nome dela. Simbolicamente ali também. Não, e até aí, vamos dizer, entre aspas, tudo bem. O que é pior ainda, esse cara é o eleito mais votado do Rio de Janeiro. E aí fazer esse gesto é assim, se a gente diz, não, isso é impossível, não, estão tirando meu direito, minha liberdade de expressão. Entende? Então, esses valores, assim, eles são totalmente dissolvidos por um lado ou pervertidos por outro. Né? Você pega o conceito de liberdade de expressão para fazer o inverso do que é o espírito de que ele foi feito. Né? Isso é uma característica da contemporaneidade. Não tem mais representação. Tudo é direto. Isso tem incidência, você voltar para o nosso campo aqui, provavelmente para a psicanálise. Então, quando Lacan então, vai falar que o inconsciente é a política, é isso. E aí, pois é, só que e esse tal de tecnofeudalismo, que é esse? É o seu apocalipse? É o seu Socorro Deus? Socorro Deus. Porque você vê essa cena que eu estava descrevendo, né? Hoje em dia, assim, as big techs que dominam todo a nossa forma de interagir. Porque a gente conversa por WhatsApp, por Instagram, né? A maneira como você apreende o que é realidade é aquilo que você viu no seu feed. Não é o que você experimentou do lado de fora. Né? Então, você vai vendo. Isso é real. Né? Isso é real. Se eu vou criando... Se eu não postar, não aconteceu. Mas eu vivi isso, foi maravilhoso. Mas eu tenho que postar, porque senão nem aconteceu. E ainda tem essa característica de que tem um viés de confirmação que vai me radicalizando nas certezas. Né? Então, se eu acredito na teoria a próxima vez vai vir a teoria A+, e eu vou ficando eu vou me radicalizando, a minha certeza vai ficando mais vertical, e eu vou perdendo com contato, aos poucos, com quem pensa de um outro jeito. Né? Então, isso cria... Então, assim, essas big techs, elas dominam o nosso modo de interagir uns com os outros, o nosso modo de perceber o mundo e de perceber a nós mesmos. Né? Então é aquilo, e aí é outro livro que eu acho que seria lido hoje em dia, é o Doppelganger, da Naomi Klein,
a Cláudia Moreira que me passou esses dias. É um livro absolutamente sensacional. Estou começando a ler. Mas ela fala... E é uma coisa que parece muito com isso que eu desenvolvi no meu Freud no 21. É muito, muito, muito convergente. A gente escreve... Eu não conheço, né? Claro. Mas a gente escreveu basicamente a mesma coisa com vieses diferentes. Quando eu trabalho a coisa do infamiliar, ela trabalha do duplo. Né? Que ela vai dizendo assim, bom, a gente tem um duplo digital, um eu nosso que está lá no Instagram, persona que a gente cria, que de alguma maneira regula como que eu, concreto, físico, sinto. Porque eu acordo de manhã e olho o meu Instagram e vejo do post que eu fiz ontem, as curtidas, as como é que foi esse retornar? Então, aí eu fico bem. E aí eu fico bem. Só aceito. Eu fico mal. Entende? Então, concluindo essa parte desse conceito. Então, essas empresas todas, elas se transformaram na maneira como a gente experimenta o mundo, experimenta os outros, experimenta nós mesmos. É radical isso. E a gente é servo desses senhores. A gente produz conteúdo para esses... A gente é a mercadoria. A gente é a própria mercadoria. A gente é a própria mercadoria. E a gente produz alegremente conteúdo para esses... E os princípios básicos do capitalismo, por exemplo, concorrência, isso não existe mais. Né? Porque são grandes feudos, né? São grandes feudos que dominam todas as etapas, né? Desde a produção de mercadoria até a chegada na ponta. Sim. Eles dominam todas as etapas. Todas as etapas. Não tem mais nada assim. E engolem todos os pequenos. É uma coisa predatória. Né? Então, assim... sem esperança. Quanto a isso, sem esperança. Ou seja, a gente vai ter que... Encontrar saídas individuais, acho, né? Assim, individuais, mas acho que não pode abrir mão de... Não pode abrir mão das substâncias tóxicas. Você falando do mal-estar aqui, para suportar isso, né? Não pode abrir mão de algum tipo de saída mais coletiva também. Não, mas sabendo que é uma coisa de Davi e Golias. Sim. É uma luta... Mas Davi acertou Golias lá. Então, você estava me dando esperança sem querer. Pessoa de fé, você... Escrever salva. Será que escrever é uma... Escrever é cada vez mais difícil, né? Ousadia. Mais difícil, sim. Fico pensando assim que por exemplo, a minha mulher estava me contando ontem que ela estava indo para algum lugar num Uber, né? E a motorista num certo momento ela diz assim, eu sou escritora, os meus livros aqui, estou vendendo eles, sabe? Então, assim, uma escritora que trabalha de motorista de aplicativo, né, tentando vender os livros para os passageiros. Sim, né? Fantástico. E isso, por um lado. E escrever é difícil, porque, de alguma maneira, também a gente não escreve mais, especialmente à mão. Né? Aquela coisa da letra cursiva, né, num caderno de caligrafia, né? Isso praticamente não existe mais. O professor dá aula usando PowerPoint, o aluno, em vez de copiar, ele tira foto, né? E coisas assim, que a gente não sabe que tipo de efeito que isso vai ter. E escrever exige uma espécie de saída das exigências ali de fazer compra no supermercado, de pagar conta, de levar o filho no hospital, de trabalhar para ganhar dinheiro, né? Você tem que estar meio fora disso, assim, inventar um tempo nisso que é um privilégio. Né? Não é todo mundo que consegue inventar um tempo desse. Ou não é todo mundo que consegue fazer. Às vezes eu faço um fechamento meio autístico, assim, lá em casa. Assim. A mulher fala que quando eu mergulho, tem uma hora que eu mergulho. Acho que eu mergulho no texto, lá para estar caindo bomba. Né? Porque você está lá, não, peraí, essa parte. Eu estou lá para...
escreve. Mas assim, lembrei do Toninho Horta de novo. Ele falou que era Vila Lobos, que era assim, né? Que ele compunha, podia estar... ele só combinava assim, não fala comigo. Sim. Mas a casa pegando fogo, criançada lá pulando e tudo, e ele conseguia, sabe, compor. No meu caso, eu não consigo ser assim o tempo todo. Por exemplo, para começar a escrever é muito difícil. Mas no momento que eu já estou mergulhado, sim, aí... que eu entrei ali, pode cair, o que for... que ali não me incomoda nem um pouquinho. Quer dizer, se salva ou não salva, a gente nem vai saber, então, hoje. Se continua salvando, já salvou, já não salvou, né? Não sei, nem salva todos. Vamos falar do dispositivo? A gente até falou, né? Está falando o tempo todo de dispositivo. Nós estamos falando isso o tempo todo. O tempo todo. Mas eu queria muito, assim, para a gente trazer também isso para psicanálise. A gente está falando do Agamben aqui, aí é o Agamben lendo também o Foucault, né, quando ele traz essa ideia do dispositivo. Eu queria que você fizesse para a gente aí, qual que é a possível relação, porque para mim é tão a mesma coisa esse discurso. Mas me fala, o que é que você está entendendo? Que o discurso, que é esse discurso que você descreve aqui, para mim é a mesma coisa, que o Agamben coloca lá como, olha, que o dispositivo é qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. E ele fala lá que tudo é dividido, né, entre viventes e dispositivos. Sim. E o sujeito é o resultado da relação do vivente com os dispositivos. É exatamente isso. E a saída nossa é uma só: profanação. Ou seja, fazer um uso não esperado para aquele dispositivo. Sim. Né? Ou seja, também outra ideia do Agamben que eu acho que precisa ser mais bem explorada e mais bem utilizada, inclusive por nós da psicanálise, mas em termos de política também, que é um pouco isso. O profanar é dar um uso inaudito a alguma coisa que tem um uso prescrito. Né? Então, assim, eu acho que é muito legal a maneira como a gente se apropria de coisas. Tem muitos exemplos, assim, mas tipo, o termo queer, né? Que designava como insulto uma certa população, e de repente eles adotam aquilo como uma insígnia, né? Sim. E transformam um campo de estudos, eu não sei se é exatamente isso, mas é a profanação de um nome nesse caso, né? Mas acho que tem... É intencional isso? Não sei se é. Eu não sei se é intencional. Porque aí seria ter essa visão mais clara. Mas eu acho que muitas vezes acho que muitas vezes é estratégico, né? Sim. Às vezes pode ser fruto de uma tática, né? Sim. Uma tática, assim, de se valer de um discurso que nos oprime para inverter e levar esse discurso para um outro lado, assim, né? Quer dizer, conseguiu essa torção, então. Que é um pouco o que o hacker faz com os algoritmos, né? Ou seja, ele inventa espaços dentro da lógica, assim, da inteligência, da computação, etc. E ele inventa um uso outro, dentro da estrutura. O algoritmo é esse, mas vou hackear essa coisa e fazer uma... É o que a gente faz numa psicanálise? É o que a gente faz numa psicanálise, eu acho que sim. Que é mudar essa relação aí com o discurso? A gente tenta. Hackeia, né? A gente hackeia, fantástico. Né? Eu acho que a gente é meio hacker do inconsciente. Assim, né? Legal. Dos dispositivos que cristalizam. Eu vou anotar aqui, porque eu acho que a Ana Lisandra vai gostar deles. Não é um pouco isso, assim... os dispositivos que determinam os lugares que o corpo pode ir, ou as maneiras de gozar que a pessoa, ou porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é branco, ou porque é preto, pode ter, né? E o sujeito, ele próprio vai meio que inventando uma maneira de... e se inventando nos intervalos dessa prescrição. Que essa prescrição ela nunca é total, né? Ela sempre falha também. Né? Então, a gente vai inventando uma saída assim, mal enjambrada, né? Aqui e ali. O psicanalista ajuda, né, a reorganizar,
Eu acho que ajuda a enxergar na penumbra. Aí vê isso aqui é os outros, isso aqui é o... E desfazer os nós, né? Porque a gente faz muitos... A gente embola a nossa vida. A gente embola. Eu gosto muito dessa metáfora do novelo, de um fio, um tecido qualquer que você vai dando nós na sua vida, né? Tem gente que dá nó em pingo d'água, não é? Não é? Então, assim, a pessoa dá nó em pingo d'água para se ferrar. Né? Ou seja, pega, assim, as piores coisas que aconteceram com ela e dá um jeito de piorar ainda, né? E aí ela vai dando aquele nó em pingo d'água e a função do analista, às vezes, é desdar esse nó, né? Deslindar isso, fazer com que essa rede fique um pouquinho mais abrir bonita. essa expressão que eu adoro, que é do envelope formal do sintoma, né? Do Lacan, que está aqui também nesse. Acho que é abrir isso e abrir esse envelope, fazer com que essa carta chegue em algum lugar, não né? Dar o destino, né? Dar um destino para ela. E que ela chegue em algum lugar, ela sempre chega, né? Agora, como chega, né? Sim. Qual mensagem leva e a quem toca, né? Como é que ressoa? São várias coisas aí. Eu acho que a minha esperança é a psicanálise. Acabei de saber, a gente fica por aqui, né? Eu mesmo faço o corte. Você sabe que uma paciente há pouco tempo, paciente mais velha, assim, muito inteligente e é da área, falou assim, que está lendo o meu livro, falou assim, Gilson, você é um crente da psicanálise. Fantástico. E leu um parágrafo, né? Abriu lá a página tal e leu um parágrafo. Aquilo assim, eu falei, gente, eu achava que eu era um cético, né? Eu achava que eu era um cético, mas ela, assim, você é um crente. Bom, então tá. Você faz seguidores, né? Não é? Mas assim, é engraçado, né, você escutar isso. Assim, eu tomei um susto, porque pessoa muito inteligente, muito fina, né? Me devolveu essa, muito assim, bom. Claro que no contexto... E você se reconhece aí nessa... eu acho que quem leu a introdução desse livro sabe, né? Assim, eu acho que se não fosse a psicanálise, eu não sei se eu estava vivo, né? E eu não sou o único, né? Acho que várias pessoas que a gente atende, que a gente dá supervisão na universidade, eu dou supervisão na universidade para a galera que está começando a atender, e isso é uma experiência das mais interessantes, assim, que eu acho que eu faço hoje, assim, que os meninos, 23 anos, né, muito novinhos, começando a atender com um furor curante, assim, né, tratar as pessoas, curar as pessoas, assim, e eles enfrentam o real da clínica ali, que é exatamente onde a gente se depara com os limites que muito desses discursos têm, né? Porque na hora que você chega ali, a coisa, às vezes, é muito mais simples ou mais complexa por um outro lado, que não previsto pela teoria, né? Eu acho que é mais bonito na psicanálise, nisso eu sou crente, é essa ideia de que cada caso ele deve suspender a teoria, né? Ou seja, que na hora que você encontra com o paciente ali, você meio que põe a teoria entre parênteses, né? É claro que a gente incorporou a teoria, que a gente... Claro, mas assim, você está aberto ao que vai aparecer desse indivíduo A, B ou C aqui, isso é uma coisa que me encanta diariamente, assim, sabe? Assim, porque... suspender saber. A forma como as pessoas inventam soluções para as suas vidas é um negócio muito bonito, né? Sim. E como que elas também se enredam em coisas assim impressionantemente, às vezes, toscas. Também é incrível, também é inacreditável. Isso se desfazendo, né? Esse nó se desfazendo. E contra o senso comum, às vezes, de uma maneira muito rápida. Né? Eu acho bonita essa coisa também de como que estou aqui achando, né, toda hora que a gente está falando, eu fico querendo achar um trecho do livro, assim, o livro é realmente incrível.
E tem um momento que você faz uma citação do Freud aqui, falando desse efeito da palavra, né, no corpo, assim, como que isso tem um efeito, né? Da magia. Isso é muito legal, bonito, né? assim, né? É um como texto que... Sim, fala. É isso, assim. Dá vontade de ler, né? Dá vontade de ler, assim, ó. Palavras são ferramentas, são a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo achará difícil entender que distúrbios patológicos do corpo e da alma possam ser eliminados por meras palavras do médico. Ele achará que se lhe imputa acreditar em magia. E ele não está de todo enganado. As palavras dos nossos discursos cotidianos nada mais são do que a magia empalidecida. Mas será necessário trilhar mais um desvio para tornar compreensível como a ciência consegue devolver à palavra pelo menos uma parte de seu antigo poder mágico. É muito bonito, né? Isso é um texto de 1890, isso. Né? Que é um texto anterior à própria invenção da psicanálise. Né? E o Freud está muito interessado nessa discussão do anímico e o corporal, do psíquico e o corpo. E ele está dizendo assim, bom, a gente não é dualista nem monista, não precisa de partir dessa ideia, nem que tem uma alma e um corpo ou que é uma coisa só, porque o que importa é que o elemento aí que é comum aos dois é a palavra, né? E ele faz uma certa história da palavra que é muito bonita, que é mais ou menos isso, né? A palavra, quando ela nasce, tanto do ponto de vista histórico, né, a origem das línguas, quanto na psicogênese, pensando numa criança, como é que ela fala, né? Ela dá vida às coisas com a palavra, né? Ela vai inventando um tanto de palavra, vai brincando com uma lalação, vai dando nomes às coisas, assim, e aquelas coisas começam a virar meio mágicas. E à medida que a gente cresce, a gente vai meio que perdendo isso. Né? A linguagem, ao longo do tempo, ela vai se transformando. Isso vale tanto para a história quanto para o indivíduo. Né? A linguagem vai virando um mero meio de comunicação ou um mero meio de conhecimento do mundo, né? Uma coisa que representa um estado de coisas, né? E vai perdendo esse caráter mágico, que é um caráter de agir no corpo do outro, né? A palavra que nos interessa, ela tem muito a ver com esse negócio assim, uma palavra que marca o corpo, né? Vocês já viram assim, nossa, aquilo que a pessoa falou ficou martelando na minha cabeça? Não, aquilo, eu não consegui esquecer, porque parece que aquilo, a palavra dói, a pessoa te fala uma coisa, e aquilo parece que bate no seu estômago, né? Te dá uma ânsia, ou então o inverso também, né? Porque a palavra pode te deixar muito feliz, e rir, enrubescer, excitar, né? As palavras que inquietam, né? Eu sei que do entrever, né? Falei, gente, eu peguei num contexto assim, peguei para mim aqui. Ou seja, são palavras. Quando a gente pensa a palavra assim, ela está longe de ser alguma coisa que comunica ou que representa o mundo, mas alguma coisa que age no nosso corpo. É o significante. Então, olha essa frase aqui daquele moço de Cianine, olha aqui. Não se sonha anestesiado. Olha isso, gente. É poesia, né? É poesia. É muita poesia. É poesia, muito, muito gente, massa. Falar em poesia, a gente tinha tanta coisa, a gente tem só mais um pouquinho. Vamos lá, mais um pouquinho. Que negócio é isso? Olha que poesia bonita aqui. O inconsciente é a política. Então, a gente está falando era disso aí que eu ia perguntar. O que o Lacan quis dizer com isso, gente? Já perguntou, ele não explicou direito, um dia esclareça. O que ele quis dizer, eu não tenho a mínima ideia. Liga para ele. Vamos ligar. Liga Lacan. Essa frase é dele, ele que se viu. Liga pro Lacan. Não é que o inconsciente não é individual. Acho que sim. Por aí. Né? Assim. Mas assim, eu acho que a gente tem que entender isso como um Você estava falando aí das bolhas aí também, Isso não é uma definição. Sim, né? É um sim. aforismo, ou seja, é uma sentença curta que faz com que a gente pegue ou largue e que a gente tem que pensar, que completar. Porque ela não é exatamente, ela não tem o mesmo grau ela não tem a mesma forma que o inconsciente. Não, a mesma forma de discurso que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Tá. Porque o inconsciente é estruturado com uma linguagem, ele pode ser
desdobrada em, então tá, os mecanismos do inconsciente são o deslocamento e a condensação, que são equivalentes à metáfora e metonímia, não sei o que mais, então você desdobra isso, ela é uma tese teórica, né? Quando você fala assim, o inconsciente é apolítica, eu tenho a impressão que isso é muito mais um aforismo, né? Ou seja, uma sentença curta que tem um efeito mais de provocar no leitor um efeito disso. Porque se você parar para pensar... provocar uma reflexão. Se você parar para pensar assim, no sentido ele falou e saiu correndo. Exatamente. Ele falou e saiu correndo. Exatamente, porque descritivamente o inconsciente não é apolítico. Ele não é apolítico. Né? Não dá para você dizer assim que essa frase descreve uma coisa. Né? Mas, então, é outro tipo de verdade que está em jogo. Exatamente. Dando uma... Então, de alguma maneira, isso está em continuidade com uma tese do Freud, que ele vai dizer muitos anos antes, 1920 aproximadamente, que as fronteiras entre a psicologia individual e social são tênues. Na psicologia das massas. Né? Elas são tênues, elas são meio que porosas, assim. Sim. Né? Isso tem a ver com o íntimo, com o êxtimo que a gente estava falando, e tem a ver com uma tese que eu desenvolvo muito nesse livro, que é essa ideia assim, de que as fronteiras do corpo e da alma, do sujeito e do objeto, do indivíduo e da sociedade, do artificial e o natural, do natural e cultural, essas coisas todas estão em movimento. Sim. Elas não são fronteiras dadas. Elas são fronteiras que se movem ao longo do tempo. E se movem para cada um também. Né? Até onde começa a máquina e até onde começa o corpo físico, né? A gente já fez um implante de um eletrodo, não sei o que controla alguma coisa do meu cérebro, por exemplo, né? Ou que usa uma prótese, ou usa qualquer coisa dessa, né? E aquilo passa a ser incorporado. Né? Isso passa a fazer parte do seu corpo. E mesmo em exemplos assim mais bobos, né? Se você sai de casa sem seu celular, você volta. Você pega o elevador e desce, a hora que você percebe que você chegou lá embaixo, você fica com a sensação que está faltando alguma coisa. Você põe a mão no bolso, na bolsa, está faltando alguma coisa. É o celular. É como se ele fosse uma extensão do seu corpo. Ele é um objeto, né? Parte da sua memória. Já é parte do seu corpo. É a memória aqui. E ele é mais do que isso, ele é uma espécie de objeto encarnado, que anda dentro do meu bolso. Né? Você estava procurando essa situação do carnaval, eu analisando. A gente ficou brincando disso no carnaval, assim. A Raquel é uma outra atriz que também liga pro Lacan. Na verdade, ela recebe as ligações do Lacan. Tem mais. E aí a gente falou assim, é isso, Lacan, eu fui pro bloquinho, acho que eu perdi o meu objeto A. Vocês estavam usando ele. Isso aí rendeu até, assim... Mas não é um pouco isso? Assim, a gente sente, é como se perdesse uma parte do corpo, né? Está faltando alguma coisa. Tô sentindo. Você põe a mão assim para ver aonde que foi parar aquilo, né? Nossa, eu queria saber onde é que a gente está indo parar ainda. Eu estou perguntando aqui onde é que eu tenho feito exercício de caminho. Gente, não tá legal, gente. Vamos parar um pouquinho para refletir que a Terra não é plana. Para a Terra que eu quero descer. Eu queria, viu? Mas para onde, né? Depois não tem fora. O Elon Musk está propondo para. Mas eu quero ver mais companhias. SpaceX. Nossa. Gente, não, gente, é melhor ficar aqui mesmo. A gente não tá dando conta. Esse negócio aqui, vamos ver onde que a psicanálise está aqui na cidade. Território, como é que é? Qual que é o território aí? Quais são aí os territórios? Onde a gente pode encontrar também? Quais são as esquinas aí que a psicanálise também? Quais são as quebradas? A psicanálise está em muitas esquinas, muitas quebradas, tem projetos muito interessantes, Freud nas quebradas, traço. Você indica Freud nas quebradas? Aqui é a pessoa que compromete os outros, assim, estão aqui gravando. Indico assim. A gente está esperando, está na nossa cola. Indico assim, de coração. Eu acho que é um projeto muito legal. Ele não é o único, tem ocupação psicanalítica, tem a traço, tem
os trabalhos lá que o Múcio Greco faz com o grupo dele. São muitas intervenções, isso só em Belo Horizonte, né? Sim. Que são feitas assim com populações que, em princípio, não teriam acesso a esse modelo estandartizado de psicanálise, com divã, no consultório, com ar-condicionado, né? Sim. Então, assim, é bom que desfaz uma espécie de mito urbano, assim, de que psicanálise é só elitizada. Ela é elitizada, é claro, mas ao mesmo tempo ela não é só isso, né? Não. Ela já está há muito tempo tem nos consultórios de rua e vários outros espaços, assim. Você sabe um pessoal que eu tenho me aproximado agora foi em função dessa temporada e de refletir sobre isso mesmo, é da coletiva Psicanalista Trabalha. Né, que é o pessoal, acho que essa discussão começou com, ainda desculpa aí o pessoal que vai ver, que eu ainda estou me inteirando, né, participando lá com eles, mais escutando, mas com o Gabriel Tupinambá, sim. Né, então essa pesquisa que está sendo feita, que coloca isso, a psicanálise, né assim, em questão aí, no chão sim. mesmo da fábrica, no chão de fábrica. Chão de fábrica. Ou no chão do teatro, pode ser? No chão, olha, que maravilhoso. Mas e perguntando isso, como que se dá a formação? Como é que as condições de trabalho do psicanalista? Como é que se dá a formação nesse sentido de que é uma formação cara, né? Eu acho que isso é o mais legal, porque esses coletivos novos, em geral são coletivos de jovens, né? Eu acho que tem uma mudança muito importante que nem todo mundo se deu conta ainda, mas que talvez tenha assim, muito pouco tempo, talvez 10, no máximo 20 anos que tem começado a acontecer isso, talvez menos de 20, né? Que em algum momento, a gente achava que levar a psicanálise a essas populações marginalizadas ou periféricas era uma grande coisa. Sim. Que a gente estava fazendo nosso papel social. Que bonito. Isso aqui é mais uma que caridade, bonito, né? quase. Era quase uma caridade. E mesmo quando a gente tinha clareza que não era uma caridade, que tinha um projeto, mas a gente não estava muito atento ao aspecto de que essas pessoas querem se formar analistas. Sabe? Isso é uma mudança recente. Sim. E tem vários desses coletivos, sabe? Você estava perguntando de livro, um livro que eu estou lendo agora esses dias, sensacional, do Douglas Barros, O que é Identitarismo. E ele, lá em São Paulo, ele e vários outros desses coletivos, eles trabalham também com oferta de formação para populações. Que formação. Populações subalternizadas ou periféricas, o nome que quiser aí. E eu acho que é muito legal dei esse exemplo porque o livro dele me veio à mente agora, mas e acho super legal também esse pessoal que não abre mão, né? Eu estou na periferia, eu não tenho dinheiro para pagar o tripé, né? Que é análise, supervisão, formação, mas não abro mão, tem que abrir esse espaço aí, né? Porque... E muitas instituições mais ortodoxas, vamos dizer assim, desde instituições que são próximas à IPA, aos círculos, etc., eu vejo no Brasil com uma heterogeneidade bem grande, né, já tem espaços de cota, de ação afirmativa, etc., para trazer as pessoas, para fazer análise, para fazer a formação dentro do tripé clássico, ou tentando transformar um pouco isso. Isso é legal, isso vai ter muito efeito, assim, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, assim, de que quando eu estudei, no século passado, né, eu estudei psicologia na UFMG, teve um livro que passou nas nossas mãos, assim, tinha acabado de sair o livro da Neuza de Santos Souza, né? Tornar-se Negro. E é um livro que, na época, a gente leu, mas ele não reverberou. Ele não era um livro assim que todo mundo, tem uma coisa nova aqui. Não havia público, não havia espaço, não havia corpos negros dentro da universidade que permitisse que esse livro tivesse o alcance que ele tem hoje. Então, o livro tem um tempo, demorou 20 anos, talvez um pouco mais, para que o livro hoje os alunos leem esse livro
ao mesmo tempo em que leem, sei lá, o Mal-Estar ou qualquer outro livro, sabe, do Freud. Então, assim, isso muda muito, vamos dizer assim, a geografia dos saberes, né? E eu acho que isso é bom. Necessário, né? Necessário. Gil, se a gente, como falou antes, né, que era mais ou menos 1 hora de programa, a gente ficaria aqui, a gente tá levando muito a sério que a gente ficaria mas deixa eu fazer aquela brincadeira. Você sabe que eu ia falar para você fazer essa brincadeira, só que eu lembrei que eu não apresentei o Gilcianine, do jeito que a gente combinou. É porque mais ou menos não precisa, mas eu acho que é um caminho tão legal. E eu queria falar também, assim, disso, falar da sua formação um pouco e desses mestres, né, que já estiveram com a gente também no podcast e que fizeram referência a você de um jeito muito bacana, assim, como um aluno genial. Eu estou falando da Ana Cecília Carvalho, maravilhosa, e do Carlos Roberto Dravin, né, para a gente falar que foi uma conversa muito boa com ele também aqui. Mas, enfim, e que a gente falou, né, que ia te perguntar isso, porque ele faz o caminho da psicologia para a filosofia. A gente até lembrou aqui que eu tinha escutado ele num vídeo falando que ele chegou na psicologia perguntando pela psicanálise, isso numa época em que o Lacan estava meio que chegando aqui, acho que o pessoal lia xerox, né, do Lacan e tal, e falaram com ele que ali era ciência, né, se ele quisesse psicanálise, ele fosse procurar, acho que na filosofia, e ele foi. Bom, o Gilcianine é psicanalista, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Você foi professor também, né, na UFOP, na filosofia, doutor em filosofia pela USP, mestre em filosofia pela UFMG e em psicanálise pela Universidade Paris 8. E é editor, inclusive, das obras incompletas de Sigmund Freud, aqui, e pela editora Autêntica. E os seus livros mais recentes são esses, então, né? Que é o Freud no século XXI, volume 1, que é psicanálise, fica bem claro. Então, sem pressão, volume 1. E ciência pouco é bobagem, porque psicanálise não é pseudociência, isso também é super bombástico. Com o Christian Dunker. E a editora Ubu, vem a Christian Dunker, não patrocina a gente, mas vem aqui conversar com a gente. Estamos esperando também. Nele, o papo dele é muito bom. Ai, delícia, vem para BH, um pãozinho de queijo aqui para a gente conversar. E o Pedro Eliodoro. Pronto. Eu também vou. Com a Cláudia. Vamos quebrado tudo junto. E o Pedro Eliodoro também, eu já estou aproveitando para fazer nosso marketing aqui, chamar o pessoal para Chama todo mundo. Conversar. O pessoal é muito bom. Tem muita gente boa fazendo coisa legal. Assim, nessa festa esquisita que você fala, tem muita gente legal. Muita gente boa, assim. Eu acho que o Brasil hoje, eu não tenho muito pudor de dizer isso não, sabe? Eu acho que o tipo de psicanálise que a gente faz aqui hoje está anos-luz à frente dos centros colonizadores onde a gente aprendeu, né? Sim. Então, eu não me preocupo tanto com esse tema, assim, de ir a fundo nos efeitos que o colonial teve em nós. Eu me preocupo mais em como que a gente pode fazer alguma coisa hoje. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa hoje é levar esses livros lá. Olha só. Sabe? Nossa, mas essa traduzir isso para o francês, fala para o inglês. Fecha com chave de ouro essa conversa. Mais a gente ir lá e falar, gente, essa foi a palavra que tocou o corpo da pessoa. Fiquei feliz demais. Isso é muito mais. Muito incrível. Eu acho que o nosso, assim, gente, uma psicanálise, nem sei o que vocês estão falando. Não, a gente já faz um negócio tal, anos luz que vocês estão fazendo. Vem aqui. Vem aqui aprender. Isso é lindo. E tem alguns exemplos, eu posso dizer, porque é público isso, né? A Carolina Koretsky, que escreveu também um livro lindo, O Despertar. Vocês perguntaram de livro, estou falando de livro. Oba! O Despertar, e ela veio aqui. Então, ela foi lá no Desembola, que é o projeto do MUS, lá no Centro de Referência da Juventude, e ela ficou encantada. Ela participou até, interagiu, conversou com os meninos, conversou com a equipe, e ficou absolutamente impressionada com a vivacidade e inventividade que a psicanálise tem aqui. E isso é um caso. Existem vários outros que vieram para uma O MUS fez isso também, por exemplo, no Centro de Convivência, quando ele propõe o viés da arte, né? Assim, nossa, é muito incrível mesmo, né? E a psicanálise também... Ela é viva. Nos espaços também políticos, né? Assim,
a Cris lá no Liberdade Assistida, todos, né? Exatamente. Todas as coisas que já... E você sabe uma coisa que eu acho? A gente é mais alegre. A gente faz a análise de um jeito aqui, mais alegre. Pois é, e nós vamos fechar esse trem aqui de um jeito que a Ju propôs uma brincadeira. Então, é um negócio que vai inaugurar agora aqui nesse trem aqui. Mas eu queria só marcar um negócio que aí já manda a bola para você, que a gente falar que também outro espaço que faz tudo isso que a gente está falando aqui, né, é a Ju, Saúde com os Sapos e Afogados, que a gente vai sempre fazer referência a eles também, que está aí há mais de 20 anos trabalhando com arte e saúde mental em BH, sim. E trabalho lindíssimo. E a gente vai trazer a turma aqui, né? Uma das atrizes já veio, né? A Vivi já participou de 2. E nessa temporada a gente falou um pouquino também, né, desse trabalho. Quem sabe um próximo episódio com a turma aqui. Vai ser bom demais. Lá vem a pessoa do coletivo, vai encher a mesa. Você falou então, falando de galera. Vocês estão falando ela de galera. Então, a brincadeira é a seguinte, vamos ver, aquele, assim, a primeira palavra, não dá assim, para ter esperança, livre mas associação, dá pra ter alegria, então né? vamos lá. Tem uma plaquinha num camarim que eu habitei, assim, durante muito tempo, do Galpão Siniorto, coisa do Chico Pelúcio, que é assim, você vai completar, tá? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se esconder, o bicho acha, se for pro divã, o bicho... Fala. Ou hackeia. Uma gambiarra. Uma gambiarra, psicanálise. Um furo. Um furo. Um corte de um psicanalista. Um blackout. Blackout que a gente está vivendo hoje, né? Assim, esse confinamento dentro das bolhas, né? O que você perguntaria nos bastidores pro Lacan hoje? Nos bastidores. Meu telefone liga para ele. Isso é uma pessoa indiscreta, né? Só assim nos bastidores. Só isso que eu quero saber. O que eu perguntaria pro Lacan? Que pergunta difícil. Sabe que eu nunca pensei isso? Você sabe por que eu nunca pensei isso? Eu nunca tive esse tipo de... Transferência com... Fetiche? De fetiche com a pessoa. Nem do Freud e nem do Lacan. Sabe, eu nunca tive... É por isso que você está escrevendo, inclusive, assim, essas coisas, né? Vamos combinar. Com essas pessoas. Eu adoro as teorias deles, as práticas que eles inventaram, mas a pessoa do Lacan nunca me interessou. Lacan, ele não tem nada, não quer falar nada para você. Então, para o Freud, o que você contaria para o Freud num camarim? O que eu contaria para o Freud? Você pode falar isso. Você pode falar para o Freud, por exemplo, que você não tem pergunta nenhuma para fazer para o Lacan. Nem para o Freud. Mas o que você contaria para o Freud? Num camarim? O que eu contaria para o Freud? Eu contaria que ele é lido no Brasil de uma maneira assim que ele não imaginaria, que ele não se reconheceria, mas que ele gostaria, talvez. Então, agora, para fechar, objeto A ou objeto cênico? Objeto A ou objeto cênico? Objeto cênico. Um objeto da cena, um objeto que... Qual que é a diferença, então? Porque objeto A, eu acho que sim. Eu acho que o objeto cênico pode ser mais de uma coisa. Pode ser o que... Mas o objeto A também pode ser muitas coisas. Então. Acho que pode ser a mesma coisa, né? Acho que pode ser. Os dois. Agora, se eu puder acrescentar uma coisa, então, já fazendo merchandising, né? O que eu estou trabalhando agora? A interpretação do sonho, né? Porque a gente conhece a interpretação dos sonhos, né? E agora eu e Pedro Eleodoro estamos terminando a edição do volume novo que vai sair pela Obras Incompletas de Freud, pela Autêntica. Eu estou um pouco atrasado, culpa minha. São 7 capítulos, né? Eu estou no 7º, mas assim... eu imagino que até agosto sai. Então, uma tradução assim muito cuidada, muito do sonho. Do sonho. É uma tradução difícil, né? É um livro grande, um livro de, sei lá, 600, 800 páginas. Não sei como é que vai ficar na hora que passar, né? Sim. Pro formato de livro, mas é um livrinho que a gente tá cuidando muito e que é um sonho. Um sonho. O sonho te captura, né? Então, você trabalha muito com o sonho, me pega. né?
Acho que você sabe o que eu perguntaria pro Lacan? Por que você não escreveu mais caso clínico? Eu perguntaria isso pro Lacan. Lacan, perguntaria isso. E talvez pro Freud eu contasse alguns sonhos. Ah, que lindo, gente. tipo qual? Assim, não, tô brincando. Ai, Jesus. Foi tipo, como assim? Mas né? que incrível, né? Assim, essa conversa, assim, muito obrigado, bom. Adorei. Muito bom mesmo ter esse encontro aqui. Adorei. Muito bom. Sempre às ordens. A gente não precisava quase ter morrido, amiga. Deus, obrigada demais. A gente já pode pedir autógrafo agora? Não é, gente? Vamos, não dá, né? Então é isso, pessoal. Obrigada demais. Obrigada, pessoal. Até a turma aqui, porque a gente quer saber, né? Tinha uma câmera ali, eu tinha que ter olhado para ela, né? Oi, pessoal. Tá filmando esse negócio, gente? Tá filmando? Essa cena toda foi filmada, Ju? Pois é. A gente aproveita que está filmando e agradece, então, aos nossos apoiadores, já que está filmando, né? Porque a gente nem agradeceu, eu nem sabia que estava filmando. Já que... Então, a gente manda aí um abraço e gratidão também para o pessoal da Brise Modas, Odontolite, do projeto Aldeia do Mestre. Eu sempre esqueço a palavra aldeia, olha que eu vou. Aldeia do Mestre e Bonsoir Espaço Saúde. Também agradecer aqui ao Iraê e ao Estúdio Leste. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Até. Até.